Olá a todos, vamos lá para mais um Open Box. O que eu recebi aqui nessa manhã fria, cheia de névoa, aqui em Cuiabá, quarta-feira, dia 8. E já deixei a criançada na escola e vamos ver o que temos aqui para hoje. Vamos lá, vamos lá. C.S. Lewis, Trilogia Cósmica. Cara, isso aqui é um achado incrível, né? Falar de C.S. Lewis dispensa qualquer tipo de comentário. Falar da amizade do Lewis com o Tolkien, cara, não tem, precisaria de uma aula, precisaria de uma pós-graduação para falar desses dois caras. Mas enfim, o que é isso daqui? Cara, é uma ficção científica espacial do Lewis. É, cara, do Lewis, o cara que escreveu Nárnia, o cara que idealizou Nárnia. Ele escreve uma trilogia, tá? Uma aventura espacial. E é, segundo o próprio amigo dele, o Tolkien, é fantástico, é sensacional. E eu acabei achando isso numa versão, num volume único, e adquiri, e, cara, é, vou ter que ler, claro que vou ter que ler, né, cara? C.S. Lewis é indispensável. Mikhail Bulgakov. Provavelmente a maioria não conhece esse autor russo, tá? E talvez não conheça particularmente essa obra, O Mestre e a Margarida. E eu acho que num outro vídeo eu cheguei a fazer um comentário desse livro, falando desse livro, por conta de uma música dos Rolling Stones, Sympathy of Devil, Simpatia pelo Diabo, né? E essa música dos Rolling Stones foi muito mal interpretada, né? Claro, uma análise superficial, um imediatismo e julgamentos baratos, né? Já joga a música, coisa do diabo, os caras são adoradores do diabo, essa coisa toda, e nada a ver. A letra justamente é o contrário. A letra dos Rolling Stones é uma crítica voraz justamente a essa percepção mundana que nós temos, né? E que se apresenta na forma do diabo, tá? Mas da onde veio a inspiração para fazer isso? Desse livro aqui, ó, O Mestre e a Margarida. O Mestre e a Margarida é um livro que, aqui, ó, foi escrito entre 1928 e 1940, mas só vai para o Ocidente lá pelos anos de 1960 e na própria Rússia só é publicado em 1970, tá? E o que fala esse livro? Cara, esse livro é a versão do Fausto, do Goethe, ou melhor dizendo, da lenda alemã do Fausto, que o Goethe faz toda a sua narrativa épica, tá? Essa é a versão russa. Essa é a versão russa do Mestre e a Margarida, tá? E tem justamente uma crítica pesada a essa concepção material mundana que hoje se tem, tá? Do mundo, uma visão puramente mecanicista do mundo, tá? Que hoje, particularmente, inclusive a partir dos anos 50, adere fortemente por conta do crescimento econômico que o planeta precisa ter, que os países que ganharam a Segunda Guerra Mundial precisam ter do consumismo, precisa botar dinheiro para circular. E esse cara faz essa preleção anos, décadas antes, tá? Fazendo uma versão russa dessa lenda alemã do Fausto, né? Que fica extremamente famosa através da pena do Goethe. Tá? Então tá aqui. O cara até fala aqui, ó. Na Rússia, o livro se tornou então um sucesso imediato no mundo todo e inspirou centenas de adaptações para o teatro, cinema, televisão, animação, ópera, dança, música, inclusive a famosíssima canção Sympathy for the Devil dos Rolling Stones. Tá?
É uma história de amor e desejo, é uma sátira do mundo e das pequenas e grandes vaidades humanas. Cara, é fantástico. Então, me perdoe, mas é como já dizia o Oséias, cara. O Oséias, o profeta Oséias. Meu povo padece por falta de conhecimento. Vamos conhecer, gente. Vale a pena, vale a pena. E finalmente, cara, isso daqui é uma imersão de décadas atrás, o tal da física. Meus amigos vão se recordar disso, porque é de um físico chamado Fritjof Capra, fez muito sucesso aí nos anos 70, né? Ele lança esse livro em 75, que é quando, na verdade, nos anos 70 ele faz uma guinada. É um cara que é um físico de partículas, é um físico que trabalha bastante nesse campo da física teórica, da física de partículas, e aí ele tem um insight a partir dos anos 70 de começar a falar de ecologia, começar a falar de modo de vida, e como físico ele fez um ensaio misticista da física, tá? Da mecânica quântica particularmente, tal, mas como físico, tal, e como um cara que trabalhava muito essa área, ele, né, tinha essa certa autoridade para fazer isso. Agora, eu não sei se ele tinha toda essa autoridade de trazer a mística oriental para cá, mas ele o faz e é um grande sucesso. Esse livro eu li, nossa, décadas atrás e estava numa promoção aí na Amazon, que aliás é a edição comemorativa de 50 anos de lançamento do livro, tá? E aí eu acabei adquirindo por um preço bem baixo mesmo. E para reler, preciso dar uma relida nisso daqui, principalmente pelo contexto das pesquisas que venho fazendo atualmente. Eu não sei dizer se tem a ver com o Chamber, preciso dar essa pesquisada. Se o Chamber, bem provavelmente o Chamber deve ter tido contato com essa obra, mas eu não sei dizer qual foi a recepção do Mário Chamber com relação a ela. Teria que dar uma pesquisada nisso daqui, mas está aqui o tal da física do Fritjof Capra. Foi um marco divisor nos anos 70 para o pessoal da física, do pessoal das exatas, e um prato cheio para especulação dessa galera que nos anos 80 começa efetivamente, e ainda tem bastante coisa disso. Hoje eu vou falar de áurea quântica, economia quântica, tudo era quântico, né? E tudo com base numa leitura muito rasa do que é uma mecânica quântica. Não estou falando aqui de formalismo ou de descrição, para usar aqui uma própria expressão do Chamber, né? De uma descrição matemática do fenômeno. Não, não é isso, tá? Mas é de um entendimento muito raso do que vem a ser a mecânica quântica, e aí roubam, né? Se apropriam do termo e lançam outras ideias que acabam entrando, né, no imaginário, no ideário popular dessa coisa quântica, né? Muito por conta desse sucesso, né? Desse físico que traz todo o misticismo, toda a filosofia, toda a riqueza cultural oriental para dentro de uma discussão extremamente profícua, né, dentro da física moderna, que é a mecânica quântica, que é a teoria da relatividade, e isso causa esse frenesi todo. Então, foram essas minhas 3 últimas aquisições. Fantástico, fantástico, né? Para os que acharam que eu tinha abandonado a literatura, não abandonei a literatura. Tá aqui C.S. Lewis para comprovar isso, tá aqui Bulgakov. Recomendo fortíssimo a leitura desse cara aqui. Cara, é fantástico, simplesmente sensacional. E bagagem de viagem, porque eu e a Amanda estamos indo para São Paulo agora. E aqui a obrigação literária da Amanda. Contos Amazônicos, do Inglês de Souza. Ontem, inclusive, ela começou porque ela estava curiosa para saber da lenda do Boto. E a gente estava conversando sobre lendas, essas culturas, as nossas questões, né, culturais da Amazônia, do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. E aí eu falei, cara, você tem que ler Cruz de Souza, cara, e é o que tu vai fazer nessas férias de meio de ano. Vai ler Cruz de Souza porque são contos fantásticos, são contos curtos,
mexe com a nossa imaginação de forma extraordinária, tá? E eu recomendo também, para quem tiver afim, Inglês de Souza, Contos Amazônicos. Cara, tá aqui um escritor que merece ser resgatado também na literatura nacional. Ele é do vestibular, se eu não me engano, da UFGD, tá? Da Grande Dourados. Tá? Ele vai ser cobrado no vestibular da Grande Dourados, da Universidade Federal da Grande Dourados, lá no Mato Grosso do Sul. E vale muito, muito a pena. Inglês de Souza é um sujeito extraordinário. Os contos, a cultura nossa, amazônica que ele traz é extraordinário. Recomendo fortemente. É a leitura da Amanda nesse recesso de meio de ano. Abraço a todos.